Bom dia a todos. Iniciamos hoje, dia 18 de março de 2022, a sessão virtual da 10ª Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas, que está sendo gravada e disponibilizada ao público nos termos do ato TIT 7 de 2020. Estão presentes à sessão de julgamento eu, Isabel Mil, presidente, Dr. Rogério Nomura, vice-presidente, Dr. Rubens Neves, Dr. Odilo Sossolotti, doutora Silene Nakato Pereira, representante fiscal. Registro também a presença dos patronos para a realização de sustentação oral e acompanhamento dos julgamentos, doutor Vitor de Luna Paz, doutora Ana Carolina de Castro. Bom, senhores, seguindo a sequência da pauta, eu só vou pedir que eu acho que tem algum áudio que está aberto, vou pedir só para desligar. Muito obrigada. Então, vamos lá. Senhores, eu gostaria só de fazer aqui um registro. Na data de ontem, foi publicado no Diário Oficial a aposentadoria do Dr. Eduardo Saran, com quem eu tive a honra de trabalhar durante 1 ano e meio na 10ª Câmara. E desejo muito sucesso nessa nova fase da vida dele. Perde a Fazenda, um grande... eu diria talvez um jurista que sempre demonstrou uma sabedoria e conhecimento de direito tributário como ninguém. Então, desejo muito sucesso nessa nova fase da vida dele. Se ele vier para a advocacia, né, doutor Nomura, que venha acrescentar, que eu tenho certeza que será um sucesso. Bom, vamos lá. Iniciando aí a sequência da pauta, o primeiro processo é o 40.45.389, Ouro Fino, Saúde Animal, processo de minha relatoria. Doutora, eu vou ler só a acusação e depois eu abro a palavra para a doutora realizar a sustentação oral, tá bem? Vamos lá. Então, aqui trata-se de um recurso ordinário interposto pelo contribuinte, e em razão da decisão que manteve o AIM com a seguinte acusação: falta de pagamento de imposto devido até o momento do desembaraço aduaneiro de mercadorias importadas do exterior, o que consta lá do anexo 1 do AIM, e se comprova pelos documentos juntados pelo fisco. A mercadoria importada Dixiciclina e Clato, operações que foram escrituradas e que o contribuinte considerou isentas em razão por considerar que a destinação era para agropecuária, e o fisco aponta que é um produto que é um princípio ativo que pode ser utilizado em produtos PET. Bom, doutora, acho que é o que basta em resumo. Eu passo a palavra para a doutora. Obrigada, doutora Isabel. Antes de mais nada, eu cumprimento aqui presidente, doutora Isabel, os demais julgadores, representação da Fazenda. Agradeço pela leitura do sucinto relatório. E vamos lá. Bom, como a doutora Isabel colocou, o presente auto de infração, ele trata da importação do produto técnico doxiciclina e clato pela recorrente. A doxiciclina e clato é um princípio ativo de 2 produtos que são comercializados pela recorrente, 2 medicamentos também, são o Cortacurso e o Doxifin 50-PS. Todos esses medicamentos são medicamentos antibacterianos, ou seja, são antibióticos. E eles se destinam a bovinos, ovinos, caprinos e suínos, que são acometidos ali por enfermidades causadas pela doxiciclina. E, no caso concreto, qual que é o ponto de discussão e de discordância do fisco? O fisco questiona a aplicação da isenção
nessas importações. E a isenção aqui em questionamento é aquela prevista em conjunto, né, no artigo 8º do livro 1 do regulamento do ICMS e no artigo 41, do inciso 1 do anexo 1 do regulamento do ICMS. O artigo 8º, ele diz o seguinte, ficam isentas do imposto as operações indicadas no anexo 1. O artigo 41 do anexo 1, inciso 1, por sua vez, ele elenca ali diversos produtos de destinação agropecuária, dentre os quais estão os medicamentos, que estão sujeitos a essa isenção. Ele coloca a obrigatoriedade que esses produtos tenham destinação exclusiva a uso na agropecuária. Só para dar um contexto normativo aqui, essa isenção ela advém lá do convênio ICMS número 100 de 1997, e o convênio ICMS número 100 de 1997, de forma bem objetiva, ele autoriza os estados a concederem isenção para os mesmos produtos que estão enrolados lá no artigo 41, inciso 1, dentre os quais estão os medicamentos, e ele coloca a expressão, vedada a sua aplicação quando dada ao produto destinação diversa. É sobre essa expressão a celeuma causada aqui nesse processo e a discordância entre a interpretação da recorrente e a interpretação do fisco. Bom, a interpretação do fisco é a seguinte, a isenção do artigo 41, inciso 1, ela se destinaria ao próprio produto. Assim, se houver a mera possibilidade do produto ser aplicado em outro setor que não o agropecuário, a isenção já não se aplica. É uma interpretação bem restritiva. Inclusive, a recorrente discorda, que a gente entende que é uma interpretação que está dissonante com o objetivo da norma, porque o objetivo da norma é o quê? Fomentar o setor agropecuário, que é o carro-chefe da nossa economia, né? E a interpretação trazida pelo fisco, ela tem um campo de aplicação muito restrito, ela quase que torna inócua a aplicação dessa norma. A gente tem que pensar aqui que hoje em dia não existe quase nenhum medicamento que só tenha uma possibilidade de utilização, né? Que só possa ser utilizado em um tipo de ser vivo. Eu trago o exemplo aqui do Cataflan. O Cataflan é um anti-inflamatório que é largamente utilizado por nós, seres humanos, para tratamento de inflamação, dores de garganta, etc. E ele pode ser utilizado também em cavalos. Isso acontece com diversos outros produtos. Aqui nesse caso, se a gente seguisse a interpretação do fisco, ia ser difícil até colocar um marco de fim dessa isenção, né? Porque vamos pensar, eu tenho um produto que hoje faz jus à isenção, mas amanhã é publicado um artigo científico, sei lá, no Japão, que descobre uma outra possibilidade de utilização desse medicamento. Quando que minha isenção cai? É a partir da publicação do artigo científico? É a partir da publicação de um ato normativo no Diário Oficial? É difícil precisar, né? É difícil estabelecer esse marco. E aqui também a interpretação desse dispositivo, a interpretação desse benefício, ela tem que considerar o ordenamento jurídico como tudo, ela não pode ser restrita à letra fria ali da lei. Nesse sentido, o convênio 100, quando ele estabelece ali, ó, vedada a sua aplicação, quando dado ao produto destinação diversa, ele já admite que pode ser dado ao produto destinação diversa, mas só quando o produto for efetivamente destinado à agropecuária é que ele vai ser isento. O artigo 8º também que eu mencionei, que fala da isenção para o anexo 1, ele fala expressamente que ficam isentas as operações, não é? Os produtos. A recorrente também trouxe no recurso dela a exposição de motivos desse artigo 41, inciso 1, que deixa claro que essa isenção é para as operações com produtos agropecuários. No fim das contas, essa norma ela visa evitar só desvios, né, do produto. Ela visa evitar que um produto que não seja destinado à agropecuária seja isentos. É bem evidente, diante de todos esses elementos, que a interpretação do fisco não é consistente e não está condizente com o ordenamento jurídico. Vale ressaltar aqui, só para pontuar mesmo,
que nesse processo já foi suscitada uma interpretação também errada de que a pecuária só abrangeria atividades com bovinos. Na verdade, não. A recorrente, ela acostou uma manifestação às folhas 1388, que ela esclarece esse ponto, para falar o seguinte: o conceito técnico de pecuária abrange muito mais que atividades com bovinos, mas abrange suínos, ovinos, caprinos, enfim, todos os animais que podem ser abatidos, né, que são destinados ao abate. Essa interpretação aqui defendida, ela já foi amplamente debatida e ela está sedimentada, a gente pode dizer, na Câmara Superior do TIT, porque pelo menos 5 processos, inclusive boa parte deles com a doxiciclina e clato, já reconheceram a possibilidade de aplicação da isenção para quando os produtos forem efetivamente destinados para agropecuário. E eu peço licença para ler aqui, bem brevemente, um voto proferido pelo Dr. João Maluf no auto de infração 4030.406. E o Dr. João Maluf diz o seguinte: a destinação exclusiva é aquela que efetivamente se verificou no momento da destinação, ainda que posterior ao momento da importação. Então, aqui fica claro que a isenção é para a operação de produtos que são efetivamente destinados para a agropecuária. Não tem muita dúvida em relação à tese, e esses 5 processos, recorrente já manifestou, já citou essas decisões do seu processo, eles são bem claros nesse sentido. Vamos agora para a parte fática aqui, sedimentada a tese, né? A recorrente, ela comprovou documentalmente que 92% do lote da doxiciclina e clato que ela importou foi efetivamente destinado para a agropecuária, né? E os 8% já nem são mais objeto desse processo, porque eles foram objeto de pagamento, são partes do subitem 1.3, 1.1 e 1.4, e a suficiência desse pagamento já foi, inclusive, certificada pelo NFC. Em relação à prova documental da recorrente, da destinação da doxiciclina e clato para o corta-curso e o doxifim, vale salientar aqui que a empresa, por ser uma indústria farmacêutica, ela tem um controle muito rígido, um controle documental muito rígido do seu processo produtivo, justamente para ela ter condições de retirar algum produto do mercado, se for o caso, apresentando qualquer problema, enfim. E nas suas provas, nas provas acostadas nesse processo, ela trouxe uma vinculação clara documental entre o lote de importação da doxiciclina que foi autuado com os produtos que efetivamente saíram do seu estabelecimento, que são medicamentos destinados à agropecuária. Então, ela comprova que 92% da doxiciclina e clato importada efetivamente foi princípio ativo do corta-curso e do doxifim 50 PS. A fiscalização, por um outro lado, deixou de avaliar esses documentos, porque ela entendeu que os agentes fiscais não teriam capacidade técnica para avaliar, e o que não é verdade. A recorrente deixou os documentos de uma forma bem compreensível, inclusive trouxe uma explicação de como deveriam ser analisados. Então, são com base nesses fundamentos que a recorrente pleiteia o provimento do seu recurso e o cancelamento integral do auto de infração. Obrigada. Doutora Ana Carolina, parabenizo pela sustentação oral, objetiva, demonstrou ter conhecimento da matéria, do processo. Posso passar direto ao voto ou os meus pares pretendem fazer algum questionamento à patrona antes disso? Não? Representação também não? Então, vamos lá. Doutora, eu vou tentar resumir um pouco aqui o voto, só para não ficar muito cansativo. Deixa eu... Bom, então vamos lá. O inconformismo da autuada, lá no item 18, o inconformismo da autuada está concentrado nas operações de importação da mercadoria doxiciclina e clato, mercadorias por ela adquiridas do exterior e, sob sua ótica, são isentas do imposto por se tratar de insumos agropecuários. A recorrente salienta que uma pequena parte da referida mercadoria foi destinada a produtos da linha PET, concordando que desta porção não caberia reconhecimento da isenção, alegando corresponder a 8%, razão pela qual o pagamento dos subitens 1.1, 1.3 e 1.4 do DDF de folha 5 foi realizado e reconhecido nos autos, certificado lá as folhas 1322.
A recorrente afirma que 92% dos produtos importados destinam-se à agropecuária, sendo a doxiciclina utilizada na fabricação de medicamentos corta-curso e doxiclin 50 PS, apresentando documentos para comprovar suas alegações às folhas tais. O entendimento do fisco, ao revés do pretendido pela autuada, segue no sentido de que, como a doxiciclina pode ser, desculpa, tem um erro aí, pode ser destinada para a linha PET e não atende à condição exclusividade da destinação de que trata o artigo 41, inciso 1 do anexo 1 do regulamento. O convênio 197 reduz a base de cálculo de ICMS nas saídas de insumos agropecuários, uma das bases legais que fundamentaram o presente aí. O inciso 1 da cláusula 1ª e a cláusula 3ª do referido convênio prevê que as operações com mercadorias beneficiadas para a redução da base de cálculo ou pela isenção, incluindo medicamentos e que sejam produzidos para uso de agricultura e na pecuária, inclusive inoculantes, vedada sua aplicação quando dada ao produto destinação diversa. E aí eu trago aqui, que eu vou deixar de mencionar, mas eu trago aqui, reproduzo aqui o texto. O artigo 41 instituiu a isenção de ICMS relativas às seguintes operações. Aí eu trago também o texto, que eu vou pedir vênia para não ficar repetindo, lá no item 25. Portanto, o que se observa é que dentre as mercadorias consideradas isentas estão os medicamentos destinados ao uso na agricultura, pecuária, apicultura, aguicultura, avicultura, conicultura, ranicultura ou sericultura, inclusive inoculante, não sendo possível, de acordo com o fisco, considerando o inciso 1 do regulamento do convênio 197, aplicar a isenção quando a operação tratar de mercadorias destinadas ao uso diverso da agricultura, pecuária e assim vai. E salienta o fisco que a previsão do artigo 41 deve ter interpretação restritiva quando consigna destinação exclusiva. No caso concreto, como já mencionado, a doxiciclina é mercadoria importada pela recorrente, classificada como insumos agropecuários, promoveu o desembaraço aduaneiro sem o recolhimento de ICMS importação, entendendo que a referida mercadoria se enquadra na isenção do artigo 41. As folhas 76, 1241, 200 e 338, a autuada apresentou documentos comprovando que fabrica produtos corta-curso e doxiflin 50 PS utilizando a doxiciclina. Consta dos referidos documentos, a exemplo da bula do doxiflin, agora vai começar a enroscar, doutora, que se trata de um medicamento destinado para a prevenção e o tratamento de doenças em suínos e aves, causados sensíveis à doxiciclina. Já o medicamento corta-curso é destinado para o tratamento de doenças em bovinos, ovinos e caprinos. Vale ressaltar o seguinte trecho do parecer da representação fiscal, as folhas 1374. E aí eu vou pedir vênia para ler esse trecho. Item 10. É exatamente este o caso que se observa no presente aí. Os produtos doxiflin comercializados pela autuada e cujas informações foram obtidas no próprio site da empresa são destinados a cães e gatos e são compostos por doxiclina e clato, conforme exemplo abaixo. Folhas tais são saídas de produtos doxiflin destinados a animais de estimação e que não gozam de isenção. Tais saídas geraram anexo 2 de folha 116, saídas estas que compreenderam o produto doxiflin 50 mg e 100 e 200 mg. Ainda em sede de defesa, a autuada informou as folhas 144. Assim, no que diz respeito às saídas realizadas pela impugnante, com a doxiciclina, as quais não estão efetivamente albergadas pela isenção do ICMS, uso agropecuário, a impugnante informa que efetuou o recolhimento do débito no valor de tanto, referente às operações que tiveram por destino setor não considerado da agropecuária, conforme demonstrativo de folhas, demonstrativo anexo documento 4.
A impugnante informa ter efetuado, acho que aqui é dentro do prazo de 30 dias, contados da data da intimação do AIM, o recolhimento do referido valor, razão pela qual o pagamento do respectivo débito tributário foi feito mediante. Aí ela diz aqui, aplicação do desconto de 60%, desconsideração do prazo que se refere ao artigo 95 para o cômputo, para computar os juros, aqui, juros de mora e atualização. Bom, as folhas 1323, o FR elaborou uma planilha para permitir o melhor entendimento relativamente ao pagamento realizado pela autuada, concluindo que os valores são suficientes para liquidar o subitem 1.1, 1.3 e 1.4. Quantidade de mercadorias reconhecida pela autuada com destinação diversa do setor agropecuário. As folhas 1330, a autuada concorda com a apuração do FR. Não encontro nos autos qualquer discordância do parte do fisco quanto ao percentual que disse a autuada destinar sua produção à agropecuária, 92%. Vejo que tanto a manifestação fiscal quanto a decisão recorrida fincaram seu entendimento numa interpretação restritiva quanto à norma isencional, ou seja, na exclusividade tratada do artigo 41. A Câmara Superior deste Tribunal de Impostos e Taxas decidiu nos autos 40.30.406, lavrado em face da mesma autuada, valendo destacar o seguinte trecho. Peço vênia para mencioná-lo aqui. Ainda no tocante ao mérito, é necessário que se faça mais uma observação. Verifique que, no caso dos autos, há uma dificuldade a mais que não se encontra no caso dos paradigmas apresentados. O problema é que, nestes autos, a fiscalização deixou de analisar qual foi a parcela das operações em que houve destinação exclusiva à pecuária. Vejamos o que diz a fiscalização em sua manifestação após a apresentação da defesa. Aí a manifestação é o seguinte: observe-se, primeiramente, que o artigo acima trazido em sua redação e tão discutida destinação exclusiva. Este foi substituído na legislação pelo artigo 41, mas há pouca diferença entre as redações. De acordo com a consulta, foi estendida a isenção dos artigos às importações dos princípios ativos utilizados na sua fabricação. Assim, para os produtos beneficiados com isenção das saídas, será estendido o benefício na entrada. Fazem parte dos produtos beneficiados com isenção de os medicamentos com destinação exclusiva, o uso na pecuária. Nesse sentido, para gozar da isenção de entrada, a condição é que o produto adquirido tenha destinação exclusiva para o uso na pecuária. Observe-se que o contribuinte não importou separadamente produtos para uso na pecuária e para outros usos, de maneira que o produto importado teve usos diversos, tanto para produtos tributados quanto para produtos isentos. Como não há separação, não é possível fazer da maneira proposta pelo contribuinte ao recolher o imposto no valor de tanto, somente sobre o que importou e acabou por ter uso diverso. Paga-se ICMS, até porque fica evidente que o contribuinte não pagou o ICMS devido tempestivamente, vindo somente a recolher após a lavratura do auto. Bom, eu acho que esse aqui é o trecho talvez mais importante aqui da manifestação fiscal. Aí segue lá na conclusão do julgado. Assim, em face da dificuldade que impõe ao caso a falta de confirmação do percentual que foi destinado à pecuária, e em razão da manifestação fiscal não rebater o percentual alegado pelo contribuinte, entendo que tal percentual alegado resta incontroverso, de modo que, por tais razões, o provimento do recurso do contribuinte implica o cancelamento do auto de infração em relação à parcela que teve destinação à pecuária. Bom, esse foi o voto que teve como relator o doutor Maluf, que a doutora, inclusive, mencionou aqui esse processo, e que ele não foi julgado por maioria, mas foi a maioria, inclusive, sendo acompanhado. Agora, não sei se eu posso. Agora, eu não estou recordando, não me recordo se foi acompanhado pelo doutor Fábio Cruz, pelo doutor Argos, mas eu tenho a impressão que foi esse sim, que foi acompanhado por eles, inclusive. Foi sim, doutora Isabel. Foi, né?
Eu agora, é porque eu estou mencionando 2 votos aqui, agora, desculpem, eu acabei não colocando isso no voto, mas obrigada, doutor Rubens. Então, não se pode deixar de mencionar, seguindo no voto, não se pode deixar de mencionar que nos autos do processo 43.2618, o voto do relator, doutor Inácio Yokoyama, proferido em sessão de julgamento de 25 de setembro de 2018 da Câmara Superior, consignou que a destinação a que se refere ao artigo 41 é aquela decorrente da operação, ainda que o produto possa ter destinação diversa. Então, eu trago um trecho aqui do voto do doutor, que diz assim, que entendo, peço vênia também para falar, entendo que no caso dos presentes autos, em que 80% das vendas tiveram a destinação condicionada pela mesma norma isentiva, ou 98% pelo contribuinte, no caso, 80% pelo fisco ou 98% pelo contribuinte, no caso dos autos, 90% tiveram a destinação comprovada para o setor de agropecuária, parâmetros que me permitem acolher que no momento da importação a condição da destinação em questão estava presente, uma vez que as importações seriam destinadas ao uso da norma isentiva. Bom, seguindo lá no item 37 do meu voto. Portanto, o entendimento majoritário da Câmara Superior é no sentido que a destinação mencionada no artigo 41 deve prestigiar a operação e não o produto. Com essas considerações, vale lembrar que a autuada informou às folhas 155 nos autos que importou a doxiciclina da classe terapêutica de antibacterianos, destinando-a para a fabricação do produto corta-curso, medicamento indicado para bovinos, ovinos e caprinos, que por sua vez foram objeto de operações internas isentas, pois destinada ao setor agropecuário, documentos 5 e 6 da defesa. Desta forma, levando em conta que já existe decisão tomada pela Câmara Superior com similitude fática ao caso concreto, e uma vez que não há enfrentamento suficiente pelo fisco, quanto ao percentual alegado pela autuada, 92%, relativamente à destinação de sua produção, e que restou reconhecido que a mercadoria, ainda que tenha destinação diversa, merece provimento ao recurso ordinário para cancelar a exigência relativamente às mercadorias que não foram objeto do pagamento da autuada de subitens 2 e 5. Vale ressaltar que essa decisão não alcança, em hipótese alguma, os pagamentos realizados pela autuada, que reconheceu e confessou o débito relativamente às mercadorias destinadas a PET, expressamente admitidas pela recorrente, que não abrangem a isenção em discussão. As demais questões da autuada, embora prejudicados, eu falo aqui dos juros, taxa Selic, faço aqui alguma menção, mas ao final eu conheço do recurso ordinário para, no mérito, dar-lhe provimento, cancelando a autuação no que resta aqui dos itens 2 e 5. É como voto, senhores. Isso porque eu falei que ia resumir, né? Desculpa. Eu acho que a representação já tem uma manifestação. Deixa eu só fazer uma correção aqui. A representação já disse que vai fazer uma preferência. Eu deixo aberta a palavra. Doutor Rogério, doutor Rubens, doutor Odilo. Bom, presidente, eu li o voto anteriormente, né? Li a manifestação da Câmara Superior, eu concordo, principalmente porque talvez seja meio difícil você ter um medicamento que é aplicado na pecuária e que não possa ser usado em cachorros e gatos, né? Porque antibiótico é uma coisa para praticamente todos os animais, né? E se você dissesse que se tal produto pode ser usado em cachorro, então vai tirar a isenção de todo o negócio agrícola dele, realmente acho que você está eliminando a intenção da norma isentiva, que é fomentar a agropecuária, né? Porque eu não sei, não sou especialista no ramo, mas assim, quais tipos de medicamento que podem ser usados em, por exemplo, coelho, cabras, suínos, mas que não podem ser usados em cachorros e gatos, né? Principalmente se tratando de antibiótico. Eu acho que há que se haver aí uma
uma análise mais cuidadosa para que a gente não retire as isenções que têm um motivo de ser, né? De fomentar o negócio agrícola. Então, eu concordo com essa análise de se tributar apenas as operações onde o destino não foi eminentemente agrícola, né? É claro que, assim, existem situações que a coisa realmente não é, o destino dela não é agropecuário apenas, pode ser uma gama imensa de situações, aí é diferente. Mas, nesse caso, eu estou plenamente de acordo. Essa é a minha opinião. Obrigada, doutor Rubens. Presidente, então eu estou fazendo uma manifestação no sentido de que o artigo 41 ele é expresso em dizer que a destinação tem que ser exclusiva, de modo que não existe um critério variável, de modo que quando o produto tem uso na pecuária, aplica isenção. Quando o produto não tem uso exclusivo, então não se aplicar a isenção. Eu coloco o entendimento aqui que está em consonância com o entendimento da consultoria tributária. Eu só não consigo ler aqui que veio um... Só não consigo ler o meu texto, porque veio um quadro aqui do sistema, mas eu vou ler. Nosso entendimento, eu estou reproduzindo a decisão do julgador de primeira instância. Ele fala, nosso entendimento é consonante ao entendimento atual da consultoria tributária, que na resposta à consulta 587 de 2010, ao tratar de norma congênera à hora tratada, consignou que as condições devem ser entendidas como condições objetivas, isto é, relativas ao produto, de modo que ele não pode se destinar a nenhuma outra finalidade que não aquelas expressamente referidas no inciso 5. Então, por essas razões, eu estou colocando essa manifestação da representação fiscal no sentido não provimento do recurso ordinário com a manutenção da decisão e da exigência fiscal. Obrigada. Obrigada, representação. Doutor Rogério. Presidente, embora os nomes dos produtos sejam difíceis, às vezes, de se pronunciar, mas o voto da doutora, no meu modo de ver, está bem claro e objetivo, e eu concordo quanto a essa interpretação do dispositivo, porque eu entendo de que essa maneira de compreender essa isenção, ele não ofende, inclusive, nem a própria norma do CTN, que é o 111, que fala a questão da literalidade, porque essencialmente tem que se buscar qualquer alcance da norma isentiva, né? E essa leitura que foi feita, no meu entendimento, ele está dentro e atende essa regra geral de interpretação. Portanto, eu vou acompanhar, presidente. Muito obrigada, doutor Rogério. Doutor Odilo. Então, o fisco ele tem assim um sentido bem objetivo para esse termo operação, porque se falasse saída interna, então não abrangeria a importação. Mas quando fala operação interna, esse termo operação, ele, no entendimento do fisco, é para abranger importação. Então, falou operação, isenção em operação interna, ele abrange a importação. E como o doutor Rubens colocou bem, eu acho que o parâmetro aí seria o seguinte: dentre as finalidades do produto, existe a destinação para a pecuária, isso é importante, ele tem que ter, pelo menos, dentre os usos, esse. E como já ficou consignado nos autos, houve destinação diversa, mas a empresa, inclusive, já pagou, né? Ela reconhece e pagou. Então, por esse motivo, aí o doutor Rubens já deixou bem claro, e eu acompanho aí a relatora. Tá ótimo, muito obrigada, doutor. Então, eu vou encerrar debates. Verificando o quórum. Iniciar a votação.
entrar na votação. Então, doutora, o processo 40.45.389, o recurso ordinário foi conhecido e provido. Presidente, Pois não, pois não. eu não sei se a doutora Ana, ela me parece que ela fez um sinal, ela levantou a mão aqui. Pois não. Ah, desculpa, eu não vi. Perdão. Eu percebi agora também. Pois não, doutora. Obrigada, doutor Rogério. Doutora Isabel, obrigada. Só uma pequena dúvida. O cancelamento ele é integral, né? Inclusive a parcela que não foi objeto de pagamento dos itens 1, 3 e 4. Não, não. O que eu dou provimento ao recurso ordinário para cancelar os itens 2 e 5, que foram os itens que estão em discussão. Porque 1, 3 e 4 foram pagos e É que eles foram pagos reconhecidos. parcialmente. Mas não é o que está certificado nos autos, doutora. O que Eles está foram... certificado nos autos é que o pagamento foi integral dos itens 1, 3 e 4. É o que está certificado nos autos. E a autuada também não se manifestou a respeito dessa, pelo menos eu não vi nenhuma manifestação nesse sentido, no sentido contrário da autuada, desse reconhecimento. Então, a quitação foi integral. Tá, Certo a representação? Itens 1, 3 e 4, subitens. Não, doutora, eu acho que o pagamento foi parcial, foi só de algumas lá dar- notas fiscais. Eu vou acessar os Vamos lá dar autos uma aqui. olhada. Estou acessando os autos, presidente. Estou com dificuldade. Vamos dar uma olhada aqui. Folhas, está lá certificado. Acho que é 1.322. Não, 1.322. $319. Doutora Isabel, às vezes tem uma confusão na denominação dos itens, né? Algumas pessoas falam assim, item 1.3, falando sobre o item 3 do AIN. E às vezes 1.3 quer dizer o item 1 do AIN, subitem 3, né? Aqui me parece, pelo menos nessa folha que a senhora indicou aqui, que foram pagos os subitens 1.1, 1.3 e 1.4, essa parcela do item 1 do AIN. É isso, doutora Ana? Eu estou vendo. As folhas 2, 3, 7 tem um despacho do NFC que fala o seguinte: o recolhimento acima efetuado refere-se a pagamento parcial dos itens 1.1 a 1.4, né? Aqui ele está inclusive com um equívoco em relação aos subitens, mas ele fala de forma expressa que foi parcial. Doutora Isabel, sugiro até dar mais... Não, mas eu estou analisando o demonstrativo do fisco, ele está na folha 8. Aí, se fizer um paralelo entre o despacho aqui do NFC, folha 1322, com o da folha 8, aí eu acho que fica claro. Tem as notas fiscais, são 5. A 22.951, então ele tá reconhecendo, o NFC está dizendo que é suficiente para quitar. Então, essa nota 22.951 é a primeira linha, é o item 1, o primeiro item da tabela, 23.640 é o item 3 da tabela, e o 24.021 é o item 4 da tabela. Então, teria que olhar também o DDF, que deve reproduzir esses itens. Então, houve quitação realmente desses valores. Eu vou abrir aqui o quadro do DDF,
quadro 1 do DDF, folha 5. Porque o quadro 1 do DDF, ele mostra exatamente esse quadro que o da folha 8, é o demonstrativo 8. O demonstrativo 8, ele mostra o número das notas fiscais. Então, o item 1.1 é essa aqui, coluna ICMS, 174.767. O item 1.2, 165.621, porque é um auto de infração que só tem um item. Então, o item 1, o subitem 1.1 do AIN, que está no demonstrativo débito fiscal de folha 5, ele é o valor de 174.767,09. Então, esse valor é da nota fiscal 22.951, que foi reconhecida pelo NFC. Então, esse daqui está quitado, realmente está certificado e liquidado, não está em julgamento. Aí, a nota seguinte, que é o 23.460, é o subitem 1.3 do DDF de folha 5, que também está quitado. E assim, e o terceiro também, que é o 24.021, item 1.4. 157.583. Então, comparando o demonstrativo de folha 8 com o DDF de folha 5, aí a gente vê claramente quais são os subitens que foram liquidados. Foi a compreensão que eu tive, porque é uma nota fiscal para cada subitem relativo a uma nota fiscal. E foi o que eu compreendi, por isso que eu falo, né, dos subitens 1, 3 e 5, quitados, esses não estão em julgamento, né? E o provimento em relação aos itens 2 e 5, que são os que efetivamente a contribuinte diz que foram destinados à agropecuária. Pelo menos antes de encerrar então o julgamento, eu peço até que todos deem uma olhada. Doutora Isabel, eu olhei assim, eu só tinha olhado a questão jurídica, né? Eu estou voltando aqui, é apenas um item que tem o auto de infração. E a senhora está dando um provimento total, né? Não. Dos que remanescem. Isso. Então, assim, mas 2 e 5 que remanescem. Alguns ele pagou. E o que eles não pagou, a gente está cancelando aqui por critério jurídico. Então, tá certo. Doutora Ana, não ficou nada no auto. Tá certo, doutora Isabel. Eu acabei lendo aqui a manifestação do NFC que fala parcial e me surgiu essa dúvida no final do julgamento, mas o critério está corretíssimo. Obrigada pelo esclarecimento. Mas o que está pago não foi cancelado, não, tá, doutora? O que está pago não foi. O que está pago é extinto o processo em reconhecido, relação a ele, tá? Tá claro, tá claríssimo. Então não vá lá querer falar que a gente cancelou e querer o dinheiro de volta, não, tá bem? É por isso que eu consegui nem no final do voto, doutora Ana, consegui nem no final do voto que não alcança esses pagamentos que foram realizados. Muito obrigada, viu, doutora Isabel, pelo esclarecimento. Bom, senhores, agora eu posso encerrar? Então, que eu não encerrei até agora. Tudo correto? Sim? Sim. Representação? Sim. Então, agora eu vou encerrar. Agora sim, doutora, então, o processo 40.45.389, o recurso ordinário foi conhecido e provido para cancelar os itens 2 e 5, os subitens 2 e 5 do auto de infração que remanescem em discussão, tá bem? Obrigada, bom dia a todos. Obrigada, bom dia. Bom, senhores, vamos lá. Então, o próximo processo é 40.98.635, SPBio, processo de relatoria do Dr. Rogério. Está presente o Dr. Victor, que fará a sustentação oral. Doutor Rogério, se quiser fazer um resumo, ler apenas a acusação, doutor Victor, pode ser? E já segue para... Claro. Bom dia. Esse auto de infração ele contempla apenas um item que trata de acreditamento indivíduo de ICM por escrituração de documentos fiscais que não atende às condições previstas no item 3 do parágrafo 1º do artigo 59 do RICMES. As notas fiscais foram emitidas pela Comercial Itubov, que teve a inscrição estadual cancelada em razão da constatação de inexistência de fato. Por fim, lembro que a decisão anterior, proferida pela 12ª Câmara Julgadora, foi anulada pela Câmara Superior, retornando agora para novo julgamento do recurso ordinário. Presidente, esse é o
breve relatório. Doutor Vitor, por favor. Pois não, obrigado, doutora Isabel. Cumprimento os julgadores da 10ª Câmara Julgadora, doutora Isabel, doutor Rogério, doutor Rubens, Odilo, e também a representação fiscal, doutora Silene. Eu gostaria de, antes de mais nada, tecer algumas considerações a respeito do que ocorreu no processo na Câmara Superior, posto que se trata de fato, como bem colocou o doutor Rogério, de autuação que versa sobre suposta escrituração fiscal decorrente de notas fiscais inidôneas, emitidas por inidôneas pelo fisco, emitidas pela Comercial Itubov de Produtos Agropecuários Limitada, que, segundo o fisco, nunca teria existido. Então, o que se tem são fatos geradores praticados no período de abril a novembro de 2003, com a constatação a posteriori da suposta inidoneidade do referido contribuinte. Então, a instauração do PCN se deu, e isso é indubitável, mais de um ano depois, na verdade, em julho de 2014, e o resultado do PCN, com a publicação dos efeitos da declaração da referida inidoneidade, ocorreu um mês depois, lá no mês de agosto de 2014, portanto, resta mais do que evidenciado que houve a retroação dos efeitos da declaração de inidoneidade da empresa comercial Itubov, que forneceu para a SP Bio o sebo bovino, que era a matéria-prima utilizada pela SP Bio para a produção de biodiesel. Pois bem, quando a 12ª Câmara Julgadora teve oportunidade de analisar o nosso recurso ordinário, naquele primeiro momento no ano de 2019, ela desproveu, numa decisão tomada por maioria de relatoria da doutora Maria Anselma Coscrato, entendeu-se naquela oportunidade que faltavam, supostamente, dois elementos que, no sentir da 12ª Câmara Julgadora, seriam imprescindíveis para que restasse atestado, no bojo do presente processo, a boa-fé da SP Bio, quais sejam a demonstração da veracidade da compra e venda. Então, foi dito em sessão de julgamento, inclusive pela maioria que não havia juntado aos autos de tratativas comerciais. Do mesmo modo, esse seria um primeiro requisito entendido como imprescindível pela outrora Câmara competente, 12ª Câmara Julgadora. Outro elemento levado a efeito pela 12ª Câmara Julgadora diz respeito à suposta ausência de prova de que que a SP Bio havia feito uma consulta aos sistemas do Sintegra a respeito da situação cadastral da Comercial Itubov na época da ocorrência dos fatos geradores. Do mesmo modo, ela entendeu que podia haver a retroação dos efeitos da declaração de inidoneidade por força da súmula 473 do Supremo, que trata da revisão de atos eivados de vícios. E ainda foi dito que a empresa SP Bio seria uma empresa de grande porte, que existem outros autos similares a esse, lavrados aqui, que estão sob julgamento do TIT, e de modo que seria um contribuinte, digamos, reincidente, contumaz. Então, em razão desses elementos, foi negado o provimento ao recurso ordinário, mas quando estivemos na Câmara Superior, no processo de relatoria do Dr. Rogério Dantas, como bem adiantado pelo Dr. Rogério, entendeu-se que a referida decisão da 12ª Câmara Julgadora carece de fundamentação adequada, especialmente porque foi dito que não havia prova acerca da ocorrência e da demonstração da veracidade da operação de compra e venda, mas, de outra parte, nada foi dito pelo acórdão, mais especificamente pelo voto vencedor, repito, prolatado pela doutora Maria Anselma, a respeito dos comprovantes de pagamento, e também, mais do que isso, os comprovantes de pagamento e a sua devida contabilização no livro razão. Vejam, esses são apenas alguns dos elementos que denotam a existência de boa-fé, sob a ótica da recorrente, no sentido de que, olha, se estamos diante de uma operação em que, dado o contribuinte atido por inidôneo, e se um terceiro que com ele transacionou corrobora com todos os meios que lhe competem, no sentido de que houve a veracidade da operação, minimamente, para que haja uma negativa de provimento ao recurso ordinário, e foi isso que a Câmara Superior definiu, deve haver uma fundamentação adequada, e não uma alegação genérica, no sentido de que não havia a demonstração da veracidade. Repito, havia a 12ª Câmara Julgadora apenas dito, olha, não tem tratativa comercial, não tem a prova de que foi feita consulta ao Sintegra, mas ignorou, naquele momento, e foi isso que a Câmara Superior disse, ignorou que existem pagamentos anexados aos autos, contabilização e diversos outros documentos
tendentes a demonstrar a existência da boa-fé da SPBio. Daí que opta-se, naquele momento, em decisão unânime na Câmara Superior, aqui já no ano de 2021, que foi em agosto de 2021, faz só apenas 6 meses atrás, né, por anular a decisão, para que sejam avaliados. Inclusive, o Dr. Rogério Dantas, no seu voto da Câmara Superior, ele até abre ele faz uma ponderação bastante interessante, que diz respeito ao fato de que, quando o processo esteve na 12ª Câmara, e eu estive presente também em sustentação oral, foi dito pelo Dr. Danilo Monteiro de Castro, em voto divergente, que, veja, existem aqui alguns pagamentos. Na verdade, existem para todas as operações. Em dadas situações, o valor não bate 100%. E aí a empresa alega que o valor não bate porque houve a concessão de um desconto ou houve uma nota fiscal de devolução, mas os pagamentos estão aqui. Então, mais do que isso, veja, na medida que existem os pagamentos e as suas contabilizações, o que o Dr. Danilo Monteiro de Castro, no voto divergente da 12ª Câmara Julgadora, havia dito era: entendo por bem aperfeiçoar a verdade material, converter o julgamento em diligência, a fim de que a recorrente SPBio anexe aos autos os extratos bancários e mais as declarações bancárias atestando o efetivo destino do crédito do referido montante, vale dizer, dos pagamentos relativos a essas operações para a Comercial Itubov. E essa dissidência, essa divergência do doutor Danilo foi, repito, enfatizada no voto da Câmara Superior, no sentido de que, olha, a própria Câmara que julgou o recurso ordinário havia atestado em voto divergente que existem pagamentos. Outra coisa é, se o voto vencedor da doutora Maria Anselma tivesse dito, olha, existem pagamentos, mas eles não se prestam pelo motivo A, B e C. Mas não, nada foi dito no voto vencedor. E não por outro motivo, a Câmara Superior entende por bem anular o julgamento anterior. Então, esse é o motivo pelo qual o processo retorna, agora não mais para a 12ª, mas sim uma nova Câmara, a 10ª Câmara, repito, relatoria do doutor Rogério. E nós estamos diante, portanto, de uma discussão de ordem factual, comprobatória. Então, veja, que o TIT tem por praxe aplicar os ditames da própria orientação do STJ, da súmula 509, vale dizer, e do recurso especial repetitivo, correlato, que preservam o contribuinte terceiro que praticou uma operação de boa-fé, resta analisar se ele teve boa-fé, e não se a Comercial Itubov, de fato, estava, em termos cadastrais, agindo de forma regular, no mesmo endereço que ela havia informado para o fisco, se ela efetivamente fechou e não comunicou. Isso é uma coisa que não compete à SPBio. A SPBio compete. De fato, ela constava como ativa no sistema? E isso é indubitável. Até a doutora Maria Anselma, no voto vencedor, havia dito que não havia prova, de que eu havia feito a consulta da regularidade fiscal do vendedor e etc. Mas as folhas 43 dos presentes autos, existe uma assertiva feita pelo AFR autuante, no sentido de que a empresa estava, sim, ativa em termos cadastrais. Então, se isso é imprescindível, como já foi tido por imprescindível, pelo menos no julgamento anterior, que se leve em conta que as folhas 43 têm sim a prova de que a Comercial Itubov estava constando como ativa naquele momento, mas também tampouco seria um elemento imprescindível, dado que, repito, a retroação dos efeitos da declaração da referida inidoneidade é premissa do auto. Repito, porque a instauração do PCN, a instauração se deu em julho de 2014 e os fatos geradores datam, repito, de abril a novembro do ano de 2013, ao passo que o resultado do próprio PCN, aí estamos dizendo de um mês depois da sua instauração, em 22/8/2014, conforme folhas 58 dos presentes autos, existe uma documentação absolutamente contundente no sentido de que, olha, a constatação se deu a posteriori. Logo, é evidente por isso, e também pelo fato do AFR autuante ter dito que estava ativa na época, torna-se, na verdade, totalmente desnecessário dizer, olha, o contribuinte deveria ter anexado aos autos o Sintegra de modo a evidenciar que a Comercial Itubov estava constando como ativa. Isso é um elemento que nos parece absolutamente superado. E de mais a mais, nós anexamos uma planilha aos autos, atestando não só
o número da nota, como a data da emissão, os pagamentos relativos àquelas operações se deram em datas muito próximas, em valores, se não 100% coincidentes, muito próximos, mas sempre com a demonstração do porquê de eventuais divergências, seja repito, pela concessão do desconto, seja por eventuais devoluções. Existem dados relativos aos veículos que efetuaram e levaram a efeito o transporte dessas mercadorias, a placa do veículo, o nome dos motoristas, o registro no livro de apuração. Tem também a análise laboratorial das mercadorias recebidas. Eu repito, era uma matéria-prima, um sebo bovino, utilizado como insumo na produção do biodiesel. Então, a gente anexa aos autos não só as próprias notas fiscais, como o certificado de análise dos produtos adquiridos quando eles ingressavam na SP-Bio. Repito também, contabilização do livro razão, comprovação do pagamento PagFor do Bradesco, ficha Cadesp, conforme atestado pelo próprio agente fiscal de rendas autuante. Dados esses elementos fáticos, tendentes a demonstrar a existência de boa-fé por parte da SP-Bio, enquadra-se o presente feito nos ditames, repito, da súmula 509 do STJ, que preserva um contribuinte que tenha agido de boa-fé a posteriori, vai dizer, mesmo na época em que ela praticou as operações, aquele contribuinte que com ela transacionou estava ativo perante os cadastros da Secretaria da Fazenda, não podendo o contribuinte de boa-fé ser onerado, porque sequer a Fazenda possuía conhecimento, à época do fato gerador, a respeito da suposta inidoneidade do contribuinte comercial e tubóvel de produtos agropecuários. Então, por esse motivo, e não vou me ater as demais matérias, tal qual a multa confiscatória, juros acima da Selic, porque a gente já sabe da posição do TIT, especialmente por força de matéria sumulada, de juros acima da Selic, porque o artigo 28 da lei que rege o processo administrativo no âmbito da Cefaz São Paulo impede que se rechace uma norma tida por inconstitucional. Então, pretendo aqui me ater ao que realmente nos parece absolutamente determinante para que seja feito o julgamento de forma fundamentada acerca das provas produzidas nos presentes autos, razão pela qual requer-se seja provido o recurso ordinário, anulando-se por vício material o auto de infração em imposição de multa, ou caso assim não se entenda, que o mesmo seja julgado insubsistente por razões meritórias. Eu gostaria de agradecer pela oportunidade e me colocar à disposição para prestar esclarecimentos. Muito obrigado. Doutor Vitor, muito obrigada, parabenizo pela sustentação oral, muito objetiva. Doutor Rogério, eu passo a palavra para o doutor, se os demais tiverem algum questionamento ao patrono, acho que pode fazer aí no decorrer da leitura do seu voto. Obrigado, presidente. Doutor Vitor, obrigado pela sustentação. Se me permite, eu vou direto ao voto. Relativamente aos efeitos da declaração de inidoneidade, destaco a posição desta Corte Administrativa quanto à retroatividade dos efeitos. Sobre a boa-fé, entendo que não restou comprovada de forma segura. Isso porque não há pesquisas ao Sintegra, sendo insuficiente a afirmativa de que, à época das operações, a fornecedora encontrava-se ativa no Cadesp. Lembrando de que, no meu modo de ver, a pesquisa do Sintegra, ele tem, por fim, a comprovação de que o adquirente adotou, na época, uma cautela em relação à fornecedora. Sobre os supostos comprovantes, também tendo serem insuficientes, pois a par da não juntada das citadas duplicatas, lembrando que nesses supostos comprovantes existe a menção de duplicatas, não foi juntado extrato bancário contemplando as efetivas saídas dos recursos financeiros da conta bancária da autuada. A cópia do livro de entrada, de saída, razão analítico, ticket de passagem e análise laboratorial, entendo que não prestam para o fim pretendido, pois a par de elaborados pela autuada / fornecedora, apenas comprova a entrada das mercadorias, mas não a lisura das operações. Ressalto também no meu voto de que não há tratativas comerciais, cotações, pedidos, contratos e nem dados do contato da fornecedora, o que, a meu ver, causa estranheza, especialmente pelo valor das operações do período, ou seja, em 9 meses foram realizadas operações num montante de quase R$ 1.300.000.
Por fim, quanto às alegações de confisco de multa em relação aos juros de mora e atualização da base de cálculo da multa, cito em meu voto o artigo 28 da Lei 13.457/2009 e os enunciados de súmula 10 e 13 deste tribunal. Por tais razões, presidente, eu conheço do recurso, mas nego o provimento. Doutor Rogério, eu parabenizo pelo voto, pela análise. Doutor Rogério, eu falo que eu adianto que eu não consegui assim olhar com antecedência. E eu gostaria de olhar esse processo. Eu acho que eu vou me conceder vista desse processo, doutor, só para dar uma conferida aqui, porque eu realmente não consegui ver. Doutor Rubens, eu não tenho um gato, mas eu tenho um passarinho que está aqui bem na minha janela e ele resolveu falar junto comigo aqui. Tudo bem. Ele está me incentivando a pedir vista do processo. Então, doutor Rogério, eu vou, se me permite aqui com a devida vênia, eu vou dar uma olhadinha nesse processo, só porque eu já votei em outro processo da SPBio, era uma situação um pouco distinta, ali faltavam alguns documentos, mas eu gostaria só de olhar também para ver se não vai conflitar com algo que eu já proferi voto. Então, o doutor já registrou, né? Então, solicitar listas. Doutor Rubens, doutor Odilo, representação também quer pedir vista, prefere aguardar? Não. Bom, então, doutor Vitor, o processo 498.635 só em vista comigo. Eu gostaria de dar uma olhada com mais calma nesse processo. Tudo bem, eu agradeço e desejo uma excelente continuidade de sessão. Bom dia a todos. Obrigada, bom dia. Vamos lá. Agora o próximo processo. Bom, não temos mais inscritos para sustentação oral, então o próximo processo é o 4094242, Cláudia Coimbra de Toledo, processo de relatoria do doutor Odilo.
O voto já está registrado, então creio que já está disponível para os demais. ITCMD, um item só, deixou de pagar a ITCMD. Deixou de pagar a ITCMD por omissão devido pelo recebimento de doação de bens efetuado por seus pais à época da dissolução da União, conforme a observação de divórcio, de acordo com os valores nos demonstrativos. Embora seja só um item, ele abrange cotas, ele abrange imóveis. A decisão de primeira instância manteve o auto de infração, aí ele foi objeto de recurso ordinário, que foi parcialmente provido pela pela segunda Câmara, sendo que a representação fiscal entrou com recurso especial e essa decisão foi anulada. Foi proferida nova decisão, recurso ordinário, de novo pela segunda Câmara, embora com outros componentes, e de novo foi dado provimento parcial. Essa segunda decisão, em relação às cotas, o auto foi mantido. Em relação especificamente a um imóvel da Rua Escócia, então essa segunda decisão ela deu provimento e cancelou o débito fiscal especificamente desse imóvel. A representação fiscal entrou com recurso ordinário e com recurso especial, que foi acolhido, e foi determinado um novo julgamento especificamente em relação a esse imóvel da Rua Escócia. Então, uma parte do recurso ordinário já foi julgado e decidido, e o que a Câmara Superior determinou é novo julgamento especificamente em relação à Rua Escócia. Então, é um imóvel que recebido em doação, e a questão aqui é sobre a base de cálculo, né? A base de cálculo. A Câmara Superior havia ressaltado que a decisão da Câmara Ordinária ela, tinha premissa falsa. Isso implicou na falta de fundamentação da decisão, controverter o fato que o contribuinte não havia suscitado e, por fim, julgamento extra petita. Então, a recorrente, basicamente, ela questiona que houve uma alteração no decreto 46.655 de 2002 e foi dado nova redação ao artigo 16, parágrafo único, item 2, que diz que poderá ser adotado, se tratando, item 20.8 do voto, poderá ser adotado, em se tratando de imóvel urbano, o valor de referência do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, ITBI. Aí o contribuinte diz que essa alteração não poderia ser feita por decreto, ela teria que ser feita por lei. Mas afastar a aplicação desse decreto, né, implicaria em desrespeito ao artigo 28. Eu trago aqui a decisão de primeira instância, que diz que, na época dos fatos, essa alteração no decreto já existia, ela já existia,
E no item 2014, ademais, conforme folha 102 e 103, no documento referente à ação de divórcio consensual e partilha de bens proposta pelo genitor da autuada, hora devedores, consta como valor venal, consta como valor de referência 13.812.987 para o imóvel da Rua Escócia. Ressalta que o valor utilizado pelo fisco como base de cálculo do imóvel da Rua Escócia, no valor de 11.928.115, conforme consta ao valor venal de referência no site da Prefeitura de São Paulo, ou seja, os próprios doadores atribuíram ao imóvel da Rua Escócia um valor superior ao apurado pelo fisco. Além disso, conforme o item 2016, além disso, conforme o número de cadastro do imóvel, o que consta tanto no documento referente à ação de divórcio concessual e partilha de bens, quanto na consulta ao valor venal, trata-se do mesmo imóvel, ou seja, a Rua Escócia 51. Eu também faço uma menção à representação fiscal quando ela fala que o artigo no item 20.18. Como bem observado pela doutora representação fiscal, da leitura do artigo 13 da Lei 10.705, percebe-se que o valor utilizado para cálculo do IPTU é fixado como limite mínimo, o mínimo, que seria o valor venal, e não obrigatório. Por outro lado, como bem destacado pela doutora representação fiscal, o decreto 46.655 de 2002, que aprova o regulamento do ITCMD, em seu artigo 16, regulamenta a utilização, no caso de imóvel urbano, o valor de referência do ITBI para a definição da base de cálculo. Pelo exposto, a infração está perfeitamente caracterizada, haja visto o disposto no artigo 16, parágrafo único, item 2, do decreto 46.655, que permite que seja adotado, em se tratando de imóvel urbano, o valor de referência do imposto de transmissão de bens imóveis, ITBI, divulgado ou utilizado pelo município vigente à época da ocorrência do fato gerador, nos termos da respectiva legislação, não havendo como afastar a aplicação da legislação em comento, nos termos do artigo 28 da Lei 13.457. Ademais, como já ressaltado anteriormente, o valor utilizado pelo fisco como base de cálculo do imóvel da Rua Escócia foi de 11.928.115, conforme consulta ao valor venal de referência da Prefeitura, ou seja, o valor apurado pelo fisco é inferior ao valor que os próprios doadores atribuíram ao imóvel da Rua Escócia. Então, está devidamente, esses valores aí estão devidamente identificados no auto de infração e não foi devidamente observada pela decisão da segunda Câmara, por isso que ela foi anulada. Esses valores estão bem identificados. E a base de cálculo, de acordo com a lei, diz que o valor venal é o valor comercial. Então, eu acho que está identificado aqui, devidamente identificado no AIM, os valores utilizados pelo fisco. E afastar a aplicação desse decreto, desse parágrafo aí, a meu ver, implicaria na vedação do artigo 28. Em relação ao caráter confiscatório da multa, eu também estou aplicando o entendimento do fisco. Então, ante o exposto, conheço parcialmente o recurso ordinário e, nessa parte, nego o provimento, mantendo a decisão atual em relação ao débito fiscal correspondente ao imóvel da Rua Escócia 51. Como voto. Doutor Odilo, parabenizo pelo voto e pela análise. Eu gostaria de passar a palavra para os demais enquanto eu olho aqui.
eu deixo a palavra aberta para manifestação. Eu estou olhando o processo ainda aqui. Eu também. Doutor Odilo, só para confirmar, ele usou a base de cálculo do valor do IPTU? O senhor está sem áudio, doutor Odilo. Do ITBI. Ele usou do Inclusive, é questionado a aplicação do decreto. Ele usou o valor do ITBI? Foi isso? ITBI. E ele questiona que esse decreto é ilegal, não é válido, porque a permissão do ITBI ela foi uma modificação que houve no decreto, por meio de decreto, quando, no entendimento do contribuinte, essa alteração teria que ser por meio de lei. Mas ele usou o ITBI, então? Sim. O valor venal, né? O valor de referência, não foi, doutor? A base de cálculo. Mas, o doutor Odilo, na folha 54, o que eu estou abrindo, o valor é do IPTU. O valor venal de referência, é isso? O folha 54 que o senhor está mencionando. Sim. É o IPTU. O item 20, é 21. Porque nessa ação de divórcio, o contribuinte deu um valor maior do que esses 11 milhões, acho que eram 13 milhões. O fisco utilizou o valor de 11 milhões. Aqui, no relatório circunstanciado, folha 6, ele fala que foi constatado que a interessada recebendo doação, os itens tais. É porque 58,95% do imóvel. Então, aqui no item 3 da folha, no parágrafo item 3 do relatório circunstanciado, folha 6, ele fala assim, em relação ao bem listado no item 2.1, o valor de referência é 11.928, que está na folha 54. O percentual transmitido é 58,95. Portanto, o valor de transmissão foi de 7.032. Aqui ele faz o cálculo, como é 2/3 do valor do bem, aí ele fala que multiplica por 2/3, chega ao valor de 4.688.480. Então, na folha 7, esse número do contribuinte 015132, o fisco colocou aqui o valor de 4.895.393. Então, o valor que foi utilizado é até menor do que o valor que o contribuinte deixou especificado nessa ação de divórcio. O contribuinte não, o doador, na ação de divórcio dos pais. Então, o valor que está sendo usado é esse daqui. E a porção mantida pelo doutor Odilo são esses 4.895.000. Essa parcela que a representação fiscal entrou com recurso especial para anular essa parte da decisão, que é o que foi feito no voto do doutor Valério. Então, a decisão da segunda Câmara, né? A decisão da... Sim, porque a primeira decisão da segunda Câmara, sim, ela derrubou a parte das cotas e manteve a desse imóvel. Ela manteve. Certo. A segunda decisão da segunda Câmara foi o contrário. Sim, então. Ela manteve aquela discussão sobre cotas e ela derrubou o débito fiscal em relação especificamente a esse imóvel. Certo, então, a segunda decisão da Câmara Julgadora, né, a segunda Câmara, de fato, doutor Odilo, ela cancelou há duas decisões em recurso ordinário. Ela cancelou desse imóvel. E o que eu estou relatando aqui? Sim, doutor Odilo, o senhor tem razão. Tem uma decisão... No item 20 e 21, ademais, como já ressaltado anteriormente, o valor utilizado pelo fisco como base de cálculo do imóvel foi de 11.928,115. Sim. Então... Agora, como ele tinha um percentual, né?
Mas o principal é esse valor. São os 11 milhões, sim. O Então, 11 milhões, que é o valor do imóvel. sim, Ela teria sim, uma Então, parte disso. Então, foi feito esse cálculo. Mas de fato, o essencial, se doutor. não me engano, é o 11.928. Isso é que está em discussão. Essa utilização de base de cálculo pelo fisco. Presidente, o que a doutora Silene falou em relação à questão dos 2/3, isso para mim ficou um pouco... Porque, a princípio, eu entendi que a discussão central aí seria em relação à questão do qual seria a base de cálculo. Essa seria, na realidade, a única questão que nós analisaríamos aqui. Mas eu fiquei um pouco confuso em relação a quando a doutora Celine falou a questão dos 2/3, do que foi, salvo engano, recolhido e do que foi atribuído, e o que foi argumentado, porque eu vi no recurso agora também do contribuinte, que é em relação à questão da ilegalidade do decreto. Então, assim, eu não consegui compreender muito bem. E, além disso, se existe... Eu gostaria de pedir vistas, na realidade, sendo mais objetivo, até para poder analisar também essa questão do impacto em relação à decisão do STJ recentemente do repetitivo. Acho que tudo é de conhecimento de todo mundo, mas eu gostaria de pedir vista para poder sanar esses pontos que eu levantei agora, dessas dúvidas que eu tenho. Ouviu, doutor Rogério? Só que eu estou falando dos 2/3, que é o artigo 12 do regulamento do ITCMD. A base de cálculo, né, é o valor do bem do transmitido, e nos casos a seguir, a base de cálculo equivale ao parágrafo 2º, 2/3 do valor do bem na transmissão não onerosa da nova propriedade. Então, os 2/3 decorrem desse dispositivo legal. É só isso que estou falando dos 2/3 por causa disso. Estava explicando os cálculos, mas a origem dele é essa, tá? Pois é, então, e aí o que criou confusão para mim também foi na questão de que o fisco, salvo engano, acabou adotando um valor mais baixo do que o contribuinte havia declarado. É isso que eu não estou entendendo. Então, eu gostaria de analisar melhor esse ponto, acho que até por uma questão de segurança da minha parte. Doutora Silene, se não me engano, houve anteriormente um usufruto, né? Eu não entendi, doutor Odilo, o que o senhor falou, Eu não acho que escutei. tem uma parte de usufruto também. Então, esses 2/3 como a doutora Celene havia falado, transmissão não onerosa de nova propriedade. Os 2/3 é baseado em lei. É uma redução da base de cálculo. Então, sobre os 11 milhões, se aplicou 2/3, que deu 4.800. Agora, o senhor tem razão, foram 2 recursos especiais da Fazenda, né? Ela ingressou em 2018, que foi essa primeira decisão que o senhor menciona, e depois foi em 2020. Tá? Então, foram 2 decisões que foram anuladas pela Superior nos recursos especiais da Fazenda. Doutor Odilo, o senhor está sem áudio. A primeira decisão ela foi totalmente anulada. A primeira decisão foi totalmente anulada. E ela havia mantido essa parte da Rua Escócia. A segunda decisão, ela foi o contrário. Ela derrubou só a parte da Rua Escócia. E a Câmara Superior anulou, em parte, a decisão. Então, o que está em julgamento aqui é só o débito fiscal referente a esse imóvel. É só isso que está em discussão. Esse é um daqueles processos que tem que estudar com mais calma mesmo. Então, o doutor Rogério pede vista, doutor Rubens... Eu ia pedir, mas eu aguardo a vista do doutor Rogério, né?
Tá bem. Me parece que o questionamento do contribuinte era o seguinte, que a lei admite base de cálculo não inferior ao IPTU, e o decreto falou assim que pode ser ITBI desde que não seja inferior ao IPTU. Quer dizer, parece que o decreto fala assim, olha, vamos pegar o maior dos dois e usar como base de cálculo. Foi isso que, olhando por alto aqui, parece que o decreto fala isso, né? E aí o contribuinte fala assim, olha, o decreto está aumentando base de cálculo em situação não prevista em lei, não é isso? Parece que é. Então, mas assim, analisando o demonstrativo, né, do fisco, o relatório circunstanciado, ele deixa claro que ele adotou o valor do IPTU, que até é o menor de todos, né? O fisco adotou IPTU? Oi. Então, por que Eu o acho contribuinte que- está chorando? Os 11 milhões, então. O valor Eu venal acho de que referência, que O valor venal de referência, está na O folha ITBI 54. e o IPTU são idênticos. E ele, na folha 54 tem um valor de 11.900.000 da Rua Escócia. Folha 54. No demonstrativo do FI, no relatório circunstanciado, folha 7, esse valor aqui, de 4.895, ele decorre desses 2/3. Como o valor do imóvel é 11.928, a parte transmitida é 58%, o valor da transmissão é 7.032.000. 7.032.000 multiplicados por 2/3, porque a transmissão não onerosa da nova propriedade deu os 4.688. Esses 4.688 é que compõe esse quadro da folha 7. Entendeu? Então, a base de cálculo está certa, está de acordo com a lei. Tá. Tá até o valor menor, que é 11 milhões. O que a lei diz, né, que depois esse decreto detalha mais, é que o valor venal entende-se valor de mercado. E, se não me engano, na ação de divórcio, a avaliação do contribuinte foi maior. O contribuinte deu um valor de quanto vale esses imóveis maior do que o IPTU. Mas o fisco está pegando um valor menor, seria o valor do IPTU. Por que ele está reclamando, então? Mas o que ele pegou, eu acho que é um valor venal mínimo, né? O valor venal do contribuinte, acho que é um valor muito pequeno. Mas de onde que ele tirou isso? O que diz a lei? Valor venal é o valor de venda, o valor comercial, é o valor de venda. O contribuinte na ação de divórcio colocou um valor aí, até maior. Mas o fisco pegou o IPTU. Então, como foi ressaltado aí, a base de cálculo é em cima do IPTU, que é um valor até menor. É um valor até menor do que o... E de onde que ele tirou o... Tá no processo. Mas de onde que ele tirou o valor que ele usou para pagar o TCMD? Ele tirou da cabeça dele ou de algum lugar, assim, sei lá? Ele pagou a menor, então, o TCMD, né? Ele pagou a menor. Em relação a esse imóvel, ele pagou a menor. Aí o fisco está... Ele não usou esse valor de 11 milhões. Né? Tá. Ele Tá usou bem. um valor venal inferior aos 11 milhões. Mas o valor que, na ação de divórcio, está declarado, na ação de divórcio está declarado um valor até superior. Uhum. Então, tá bom. Eu vou aguardar, então, a vista do Dr. Rogério, porque a minha dúvida era com relação ao ITBI, né? Que o fisco, eu pensei que o fisco não tinha aceitado o IPTU, falou assim, não, vai ser ITBI, porque o decreto fala que eu posso usar o ITBI, a lei fala IPTU, ITBI é maior. Aí ia ser uma confusão, mas se não é isso que aconteceu, eu vou aguardar o Dr. Rogério. Então, o processo 49... Deixa eu ver se estou com o áudio ligado. Então, o processo 49.4242 sai em vista com o doutor Rogério. Muito bem. Vista concedida. Ok, encerrar o julgamento. Muito bem. Então, agora nós vamos para o último da pauta, que é o processo 41.14.174, DPH Hidráulica, processo de relatoria do Dr. Rubens. Dr. Rubens, não temos inscritos para a realização de sustentação oral, então
se achar melhor fazer um resumo, fica à vontade. Bom, casos de substituição tributária, e o auto, assim, ele teve problemas técnicos na lavratura, então teve uma correção em primeira instância. Eu vou passar rapidamente. Eu tenho a impressão que a representação fiscal tem alguma observação a fazer, e eu vou fazer uma leitura aqui. Eu vou ver se eu consigo resumir, tá bem? Não sei se eu vou conseguir, porque sabe aquelas coisas? Enfim, são 2 itens. O primeiro deixou de pagar por guia especial o imposto relativo a operações interestaduais de entrada de mercadorias sujeitas à substituição tributária, tá? E o segundo é falta de pagamento por falta de lançamento no RAICNS dos valores que deveriam ter sido levados a débito decorrentes de entradas estaduais de mercadorias sujeitas ao recolhimento antecipado também. As notas fiscais foram registradas no livro de entradas com créditos relativos às operações próprias do contribuinte. Bom, vamos então a decisão recorrida mandou o processo de volta ao agente fiscal para esclarecer sobre as classificações das mercadorias, autopeças e materiais de construção, tá? Esclarecer se ambas as classificações das mercadorias estão contempladas na autuação e indicar as portarias em que basearam os IVAs, tá bom? Então, o auto tinha problemas na lavratura, né? Pediu para se manifestar sobre alegações de defesa sobre o não enquadramento de mercadorias na substituição tributária, distinguir quais mercadorias estão classificadas no artigo 313 autopeças e no 131Y, materiais de construção, justificar a utilização da portaria CAT e tal, e não da outra portaria CAT em relação ao IVA, e fazer um novo DDF, né? O fiscal falou assim: quanto à classificação das mercadorias no artigos tais, e as portarias tais, a autuação de todos os 13 NCMs que fazem parte do AIM foram classificados no artigo 313-O e os IVAs se basearam na portaria CAT 16 de 2009 e 136 de 2015. No entanto, os NCMs tais deveriam ter sido classificados no artigo 313-Y, e o IVA, nesse caso, está previsto na portaria, numa outra portaria lá. Sendo assim, o demonstrativo foi desmembrado, compondo os NCMs classificados no 313-O e um outro demonstrativo no 313-Y. Com os detalhamentos. Para fins de cálculo do CMS-ST devido, o demonstrativo baseou numa portaria, o outro baseou na outra portaria. E também excluiu as notas fiscais tais, tá bem? Era exatamente esse ponto. Por que elas foram excluídas? Porque eram operações estranhas à auto de infração. Essas notas fiscais não compunham a acusação fiscal. A julgadora reduziu o AIM, tá? De acordo com os novos demonstrativos fiscais efetuados pelo fiscal, tá bom? O contribuinte apresenta recurso ordinário na parte remanescente e a representação fiscal concorda com as reduções que foram efetuadas na defesa e pede a manutenção do restante, tá? Eu transcrevo aqui bastante relatórios, mas eu vou tentar fazer uma resumida melhor aqui. No meu voto, eu entendo que o recurso de ofício, ele não é controvertido. Então, eu analiso a redução promovida na decisão recorrida e essa redução decorre de equívocos na construção do crédito tributário corrigidos na decisão recorrida após a realização de diligência onde o auditor, reconhecendo tais equívocos, elaborou um novo demonstrativo com os valores ajustados. O auditor, em retorno de diligência, afirma que transcreva aqueles trechos que eu já li sobre os ajustes que ele fez. E a representação fala o seguinte: concordamos com a decisão de primeira instância prolatada das florestais que deve ser mantida e não há reparos a fazer. Ante o exposto e à vista dos fatos suficientemente comprovados nos autos, propomos a manutenção da decisão do recurso de ofício e pugnamos pelo não provimento. Eu coloco desta forma, não havendo controvérsia entre as partes que concordam com a redução promovida na decisão recorrida, nega o provimento do recurso de ofício.
Se a Câmara entender que eu deveria me aprofundar mais nesse ponto, inclusive sobre quais notas foram, por que determinadas notas foram excluídas e tal, eu posso fazer uma edição do voto e incluir mais alguma coisa aqui. Quando não há controvérsia entre as partes em relação ao que foi reduzido na primeira instância, eu realmente passo bem por alto em cima disso, né? Porque normalmente assim, não depende de provas, os fatos alegados por uma parte e concordados pela outra, né? Mas se entender que ficou muito faltando alguma coisa, não tem problema, eu coloco mais alguma informação ali. Recurso ordinário. Em preliminar, não há qualquer norma que Bom, aí é aquela velha história, né? Não tem norma que determine a juntada do procedimento de controle de qualidade nos AINs lavrados na Cefaz. Trata-se de um ato administrativo de caráter interno que interessa apenas à própria administração pública, né? E são atos que visam fazer um controle de qualidade interno do auto de infração e não tem necessidade de juntar isso aos autos, né? E não há que se realizar qualquer diligência processual para averiguar esse processo, pois que ele foi lavrado, o auto foi lavrado após 8/11/2014, data a partir da qual não há previsão para a realização de diligências nesse sentido. Ainda em preliminar, os erros de fato e de capitulação cometidos na construção do crédito tributário não são passíveis de correção, pelos órgãos de julgamento, nos termos do artigo 13 da Lei 13.457, além disso, há elementos aptos a determinar com clareza a natureza da infração, o que valida o AIN nos termos do artigo 11 da mesma lei. Então, fala os artigos, né, que as omissões e correções não acarretam nulidade quando constar elementos suficientes para determinar com segurança a natureza da infração, e a permissão legal para corrigir erros de fato, de capitulação, pelos órgãos de julgamento, tá? Então, as correções efetuadas pela petição recorrida em relação à capitulação da infração estão autorizadas por lei, não constituem nulidade. A inserção do artigo 313-Y do RICMS no rol das normas infringidas é ato previsto em lei, não acarreta prejuízo ao contribuinte, ao qual foi devolvido o prazo para pagamento do débito fiscal com os descontos previstos à época da apresentação da defesa. A decisão recorrida apontou corretamente que as mercadorias enquadradas nos códigos NCM tais, estão sujeitas ao regime de substituição tributária e, de fato, estão, na medida em que, como destacou a julgadora, a previsão consta no artigo 313-Y do RICMS, que dispõe que o regime é aplicável à saída das mercadorias arroladas no seu parágrafo 1º, por sua descrição de classificação na NBM, e que se caracterizam como materiais de construção e congêneres. Houve ainda o ajuste do IVA utilizado no cálculo do imposto devido. Verifica-se que todas as correções promovidas na decisão recorrida foram efetuadas sob previsão legal, não havendo que se falar em nulidade, nem ofensa, ampla defesa, contraditória, etc. Então, no mérito, item 1, trata-se de falta de recolhimento do CMS-ST por guia de recolhimento especial em razão de aquisições de mercadorias oriundas de outro estado da federação sujeitas a ST. O recorrente sustenta que as mercadorias classificadas nos NCMs tais não estariam sujeitas à substituição tributária, posto não serem aplicados na construção civil. Nesse ponto, aí é que eu preciso me adentrar. Cabe analisar o que dispõe a Portaria CAT número 6 de 2009, em seu artigo 1, item A1. Para efeito do artigo 313-Y do RICMS, caracteriza-se como material de construção e congêneres, independentemente da aplicação a ser dada a ele por seu adquirente final, o produto que, dentre as finalidades para as quais foi concebido e fabricado, encontra-se a de uso em obras, referidas no parágrafo 1º do artigo 1 do anexo 11 do RICMS. Então, vamos ver o que dispõe esse parágrafo 1º, citado ali. Entende-se por obras de construção civil, dentre outras, as adiantes relacionadas, quando decorrentes de obras de engenharia civil. Construção, demolição, várias coisas, tem 8 itens aqui, reparos de pontes, abastecimento de água, terraplenagem, pavimentação, obras hidráulicas marítimas, obra destinada à geração e transmissão de energia, obras de montagem e construção de estruturas em geral. Então, é bem amplo o leque de atividades consideradas de obras de construção civil. Tá? A única exigência que decorre de obras de engenharia civil.
Alega o autuado que adquiriu 359 produtos com os NCMs tais, os quais estão previstos no item 35 do parágrafo 1º do artigo 313Y. Torneiras, válvulas, dispositivos semelhantes para canalização, caldeiras, reservatórios, cubos e outros recipientes. Tá? Sustenta que os 30 produtos se referem a bobinas, que não se amoldam na descrição dos produtos do parágrafo 1º lá do 313Y. Essas 30 bobinas não estão incluídas no conceito de válvula, torneira ou qualquer produto descrito no item 35. Portanto, essas mercadorias não estão sujeitas ao regime tributário. Ele fala, sustenta ainda que 326 produtos se referem a válvulas e que tanto as 30 bobinas indicadas no item tal, como as 326 válvulas indicadas no item tal, são peças utilizadas apenas em máquinas, veículos e equipamentos, não se tratando, portanto, de produtos destinados ao uso em obras em geral, como obras hidráulicas, marítimas, etc, etc, etc. Então, pois bem, eu falando, não se pode considerar que as válvulas e as bobinas em tela não sejam equipamentos utilizados em obras de construção civil, apenas porque o recorrente, assim, afirma no seu recurso, né? Sem apresentar nenhum laudo, nenhum documento apto a sustentar suas alegações com o mínimo suporte fático probatório. Nos termos do parágrafo 1º do artigo 1 do anexo 11 do RICMS, há um amplo espectro de atividades englobadas no conceito de obras de engenharia civil, dentre elas a montagem e construção de estruturas em geral, obras hidráulicas e construção de sistemas de abastecimento de água, situações onde se verifica a potencial aplicação dos equipamentos em exame, quais sejam válvulas e bobinas, ressaltando que, conforme se constata as folhas 1509, as bobinas adquiridas pelo autuado são equipamentos elétricos acoplados às válvulas, comandando sua abertura e fechamento. Só para explicar um pouquinho para meus pares, quer dizer, a válvula é uma torneira. É uma torneira gigante, mas é uma torneira, abre e fecha o fluxo de água, tá? E a bobina é um equipamento elétrico, tá? Que você consegue abrir ou fechar essa válvula com um comando elétrico. Igual tem na maquininha de lavar roupa, abre a água, fecha a água, tudo com comando elétrico, tá bem? Então não é que é uma coisa assim desassociada do contexto aqui de obras de engenharia civil, tá? Então, alega o autuado que, de fato, os fornecedores dessas peças, Danfoss Power Solutions, Indústria e Comércio, Parker Hannifin, Indústria e Comércio, atuam como fabricantes de peças hidráulicas para maquinários e veículos. O catálogo de produtos dessas empresas demonstra claramente a utilidade de seus produtos. A título de informação, consultei os sites dos mencionados fornecedores. A Danfoss Power se apresenta como uma fornecedora de produtos e soluções de hidráulica para os mercados de construção, agricultura e veículos off-road. Já a Parker Hannifin Indústria e Comércio afirma que, na condição de líder global em tecnologias de movimento e controle, a Parker soluciona os maiores desafios de engenharia do mundo, oferecendo soluções técnicas precisas para uma grande variedade de mercados comerciais, automotivos, industriais, aeroespaciais, incluindo controle climático, eletromecânica, filtragem, manipulação de fluidos e gases, hidráulica, pneumática, controle de processos, vedação e blindagem. Desta consulta, eu verifico que tais empresas atuam em um largo conjunto de finalidades, dentre elas a construção civil, na forma estabelecida pelo RICMS, pois são equipamentos aplicados no mercado de construção e no mercado industrial. Desta forma, considero que os equipamentos adquiridos pelo autuado, objeto do item 1 do AIN, estando sujeito à substituição tributária, nos termos do artigo 313Y do RICMS, norma que se aplica às torneiras, válvulas e dispositivos semelhantes para canalizações, caldeiras, etc., 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 mantenham a acusação fiscal do item 1 reduzida anteriormente, quer dizer, mantenham o remanescente. Item 2. O autuado deixou de pagar o imposto por antecipação na entrada de produtos sujeitos à substituição tributária divindos do Estado do Rio Grande do Sul. Alega que a responsabilidade do pagamento seria do remetente e que as mercadorias contempladas no artigo 313Y, que foram adquiridas pela recorrente, são peças utilizadas em máquinas, mesma alegação. Inicialmente, a acusação em exame se trata de falta de pagamento do imposto, havendo inclusive exigência de tributo que deixou de ser pago, e não havendo então que se falar em infrações de caráter acessório. Quanto ao dever do autuado em recolher o imposto, o artigo 426A do RICMS diz o seguinte: a entrada do território
desse estado de mercadoria, procedente de outra unidade da federação, o contribuinte paulista que consta como destinatário um documento fiscal deverá efetuar antecipadamente o recolhimento. E o parágrafo 1º faz o seguinte: o disposto nesse artigo se aplica às mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária, exceto se o remetente da mercadoria tiver efetuado a retenção antecipada do imposto. Certo? No caso do exame, a obrigação do contribuinte paulista em recolher o imposto por antecipação nas entradas interestuárias de mercadoria sujeita a ICMS e ST é afastada somente se o remetente houver efetuado a retenção antecipada. Como no caso em tela isso não aconteceu, caberia de fato ao autuado recolher o imposto exigido ainda. Quanto à sujeição da mercadoria indicada no artigo 313Y do RICMS ao regime de substituição tributária, a matéria já foi abordada no tópico anterior, referente ao item 1. Não sendo assim procedente tal alegação. Então, estou mantendo o item 2 do AINHO. Multas, lei, súmula 13, atualização de valor, juros, súmula 10. Então, eu nego provimento aos recursos, mantendo dessa forma a decisão recorrida. É o meu voto, senhores. Doutor Rubens, parabenizo pelo voto. Bom, de minha parte, a princípio, nenhuma dúvida. Doutor Rogério? Da minha parte, sem considerações, muito objetivo e muito claro o voto do Dr. Rubens. Doutor Odilo? Também acompanho o relator, sem maiores esclarecimentos. Obrigada. Representação? Não tenho nenhuma observação, João. Perfeito, doutor Rubens. Então, tá bem. O voto já está gravado, está pronto para ser votado. Deixa só, eu vou ter que voltar aqui, que eu saí da... Eu saí, não. Eu fui excluída aqui. Só um minutinho, que eu estou voltando para o iPad. Muito bem. Eu não estou conseguindo voltar. Só um minutinho. Engraçado. Só um minutinho, eu vou sair e entrar outra vez. É porque aqui tá abrindo a página. Senhores, eu vou precisar de um socorro, não sei o que aconteceu aqui. Deixa eu ver aqui. Engraçado, saiu da página completamente. Eu tô aparecendo aí como desconectada? Não. Peraí. Deixa eu voltar na página dos processos ali. Não sei o que aconteceu. Não, você está na sessão. Então, mas que coisa, eu não consigo abrir a página. Talvez você feche tudo, começa de novo. Gente, tá cedo, temos tempo aqui. Eu fechei. Bom, me dê uns minutinhos, por favor. Peraí, deixa eu ver o que está acontecendo. Meu sistema também travou aqui, eu tive que fechar todas as páginas de navegação e entrar novamente.
Para mim, eu estou na página do processo, está escrito aqui, debate iniciado, depois relator proferiu o voto. Não sei, doutor Rubens, como é que está aí na tela. Na minha tela está normal. Está também, relator proferiu o voto. É isso. Tá constando isso aqui. Consegui. Bom, então eu vou encerrar debates, já está registrado, conhecido, com julgamento de mérito não provido. Ok, verificar quórum. Iniciando a votação. Muito bem, então o processo 41.14.174, o recurso ordinário foi conhecido e não provido, o recurso de ofício conhecido e não provido. Então, encerramento do julgamento. Muito bem, senhores. Então, todos os processos votados. Agradeço a dedicação de todos, os votos, as discussões que tivemos aqui hoje. Agradeço todo o empenho. Então, eu dou por encerrada a sessão do dia 18 de março de 2028, desculpa, nossa, eu já estou me antecipando aqui, 18 de março de 2022, da 10ª Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas. Obrigada a todos. Jailson, por favor, se puder encerrar a gravação.